Tarde, 21 de Sivan, 5.784, a contar da criação, 27 de junho de 2024, da Era Comum, à tarde com a Torá, trazendo a Parashá da semana e os seus ensinamentos. Estamos na Parashá Shelach Lecha, no livro de Bamidbar, conhecido como Números, e a tradução correta de Bamidbar é no deserto. Estamos aí diante realmente dos momentos dentro da nossa Parashá, exatamente sobre as questões, principalmente dos espiões, sobre o ir à terra. Por isso, Shelach Lecha fala exatamente sobre a resposta de Hashem, do Eterno, para com Moshe, sobre a questão dos espiões. Então, primeiramente, Deus ele diz para Moshe, Shelach Lecha, envie por ti mesmo, a decisão é sua, para ver a terra que eu vos dou. Ou seja, mais uma vez, o Eterno estava mostrando para Moshe que a terra já era garantida para eles, né, que Deus daria a eles, sem sombra de dúvidas, a conquista, a vitória sobre os seus adversários para a conquista da terra prometida. Mas o povo queria que realmente os espiões fossem dar uma olhada na terra. E Moshe dá instruções para os espiões, né, para poder ver a terra e tirar informações, né? E depois, então, eles retornam com o seu relatório. Então, hoje nós queremos trazer, assim, um pouco mais pontual sobre a questão do relato dos espiões. Então, o nosso shiur de hoje é exatamente para trazer mais alguns pontos pontuais, característicos, peculiares sobre o relato ou o relatório dos espiões, com mais detalhes sobre isso daí, ok? E no sábado, né, no nosso próximo shiur, nós estaremos falando um pouco mais sobre Yehoshua, né, Josué, conhecido de forma popular, ok? Então, é isso daí. Hoje nós queremos registrar aqui os aniversariantes do dia, né? Então nós temos os aniversariantes do dia, que são Ivan Lisboa, que é de Belém do Pará, o Panael Brás, da cidade de Pedências, né, Rio Grande do Norte, o Paul Cohen, ele mora na cidade de Netânia, em Israel. Temos também o aniversariante Wellington Silva, né? Ele é morador em Blumenau, Santa Catarina. O Leonardo Slomovic, né? São Paulo, capital. O Alexandre Félix, do Rio de Janeiro. O José Gregório Colmenares Bracho, né? Ele é residente na província ou distrito de Barquisimeto, na cidade de Lara, na Venezuela, né? Então nós temos aí também, né, tanto em Israel como na Venezuela, à tarde com a Torá, chegando aí, dando um Mazal Tov aos aniversariantes do Brasil, né, e das nações. Então, aos nossos aniversariantes, Mazal Tov, muitas felicidades, com saúde, proteção, sucesso, vida longa para servir a Hashem no dia a dia, né? Que juntamente com seus familiares, né, os aniversariantes do dia sejam agraciados pelas bênçãos do Eterno em suas vidas. Então, aos aniversariantes Ivan Lisboa, Panael Brás, Paul Cohen, Wellington Silva, Leonardo Slomovic, Alexandre Félix e Jesó Gregório Colmenares Bracho, né? Fica aqui o nosso Mazal Tov de A Tarde com a Torá. Baruch Hashem. Nós temos aí diante de nós, né, vamos entrar direto no nosso shiur, o relato dos espiões. Então hoje nós vamos aí falar um pouco mais detalhadamente sobre essa questão.
e ao mesmo tempo traçando, né, um paralelo na nossa vida, no nosso dia a dia. O relato dos espiões está no capítulo 13 de Bamidbar, Números, a partir do versículo 25 até o versículo 33, onde nós temos aí, no final dos 40 dias, eles retornaram da exploração da terra, eles foram, quando eles chegaram a Moshe, Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Kadesh, ou Kadesh, no deserto de Parã. E eles trouxeram então o relatório, né, a Moshe e a Aharon, bem como a toda a congregação. E eles lhes mostraram os frutos da terra. E eles relataram a Moshe e disseram: nós viemos para a terra que você nos mandou, e ela jorra leite e mel, e este é seu fruto. Então, começando com essa questão, né, do verso 25 em diante, primeiramente, nós vamos recordar que no verso 23, quando eles chegaram no vale de Eshcol, e cortaram um galho com um cacho de uvas, e eles carregaram em 2 varas duplas. Eles também pegaram romãs e figos, e eles chamaram este lugar de Vale de Eshcol, por causa do cacho Eshcol, né, que é o cacho de uva, né, que os filhos de Israel cortaram dali. Esses são os frutos que eles levaram e apresentaram ao povo naquele momento do seu relatório. Então, a partir disso daí, né, na segundo Rashi, fala para nós que eles eram 12 espias. Caleb e Yehoshua não trouxeram nenhum fruto. Então, dos 12 sobraram 10 espiões. Desses 10 espiões, segundo Rashi, 8 deles carregaram o cacho de uva em 2 varais, né? 4 de cada lado, eles trouxeram um cacho de uva. Sobraram ainda 2, então são 8 carregando o cacho de uva, dos 10 sobraram 2. Um deles carregou o figo e o outro carregou uma romã, né? Pelo tamanho, pela dimensão dos frutos. Yehoshua e Caleb não trouxeram absolutamente nada, nenhum dos frutos, pois toda a intenção dos outros espiões era de fato falar mal da terra, e Josué e Caleb não trouxeram nenhuma fruta, nenhum fruto, para que não estivessem junto com o relato dos 10 espiões, que era realmente a intenção deles de difamar a terra, falar mal da terra. Então, como Yehoshua e Caleb observaram, perceberam a intenção dos 10, então eles simplesmente se omitiram em levar algum tipo de fruto, para que não estivesse no mesmo nível dos 10, né? Esse paralelo que nós podemos fazer na nossa vida é muito simples, né? Tem questões óbvias na vida que você fala. E aí o que acontece normalmente? As pessoas contrárias àquela ideia, elas vêm com um mundo de argumentos querendo contradizer realmente a verdade que você defende, a verdade que está estabelecida na Torá, na vontade divina. Então, normalmente, essas pessoas que realmente não têm a semelhança dos 10 espiões, perderam o temor a Hashem, perderam realmente o medo de Hashem, perderam realmente o temor para com o Eterno. Então, o que normalmente acontece? As pessoas elas falam meias verdades e meias mentiras. Então, você vai perder tempo de ficar discutindo com essas pessoas? Não. Deixe falar sozinhas. Ah, mas tem que dar uma resposta. Não, não tem que dar resposta. Porque, veja bem, você precisa conversar com pessoas para trocar ideias e somar ideias para elevação. Pessoas que sejam no seu mesmo nível espiritual, no seu mesmo nível, ou acima de você. Quando as pessoas estão abaixo de um nível,
certo? Mas elas querem realmente conhecer, compreender e viver a verdade, aí tudo bem, você vai com seus argumentos, baseado na Torá, na vontade divina, e você fala. Aí a pessoa que quer realmente aprender, então ela vai se elevar no seu nível para continuar junto contigo na sua jornada do dia a dia. Agora, quando as pessoas não querem isso, não perca tempo. Deixe falando sozinho, deixe sem resposta, não perca tempo. Não vale a pena você gastar forças e energias com pessoas que realmente não têm temor a Deus e também não querem realmente crescer em conhecimento. E entra nos seus argumentos, às vezes técnicos, com meias verdades e meias mentiras, às vezes entram nos seus argumentos intelectuais, que normalmente vêm contra a vontade divina, e simplesmente acontece o quê? As pessoas elas estão aí só para querer tentar contradizer, né, a verdade estabelecida. Então, não adianta você perder tempo, não adianta discutir. Então, Josué e Caleb, eles não ficaram perdendo tempo em discutir com os espiões ali durante a jornada de explorar a terra. Eles fizeram o seu trabalho, eles guardaram o seu relato para o momento propício de falar a quem deveria falar, não aos 10. Mas no caso específico, né, Josué e Caleb, eles guardaram os seus argumentos para falar diante de Moshe e Aharon e o povo, para trazer o povo para o nível deles, para juntos somarem com Moshe na batalha contra os inimigos da terra prometida para vencê-los. Então, essa é uma questão que nós temos aí, ok? Então, o Talmud diz, Yehoshua e Caleb eram homens importantes, por isso era inapropriado que eles carregassem também um fardo, né? Segundo o Talmud Sotá 34a. Então, além dessa questão deles não trazerem nenhum fruto, para não somar a mentira dos 10 espiões, eles também eram homens importantes, homens realmente tzadik, e para eles não era apropriado, né, carregar realmente um fardo. Então temos essa explicação também pelo Talmud, ok? Ainda Rashi, ele nos fala sobre a questão do verso 27 do capítulo 13, quando eles disseram, né? Eles relataram a Moshe e a congregação, nós viemos para a terra que você nos mandou, e ela é uma terra que jorra leite e mel, e este é o seu fruto, né? Então, Rashi diz, qualquer mentira que não começa sendo dita como um pouquinho de verdade, não pode ser sustentada no final. Então, essas pessoas que estão aí só para contradizer e não para crescer no conhecimento, na sabedoria verdadeira, não a sabedoria e conhecimento deles, né? Porque muitas pessoas estão por aí, entre aspas, né? Como defensores da verdade, né? Defensores da vida, defensores daquele slogan, né? Meu corpo, minhas regras, né? E o bebê que se dane, né? Por aí afora vai, né? Então, em nome, né, dessas verdades que eles dizem que né? Então sempre vem com meias verdades, né, e muita mentira. Mas toda mentira ela precisa começar exatamente com um argumento que tem uma conexão com a verdade. E foi exatamente o que os 10 espias fizeram. Então realmente a terra ela emana leite e mel. E aqui está o seu fruto. Então eles falaram uma parte de verdade, mas eles enxertaram, vamos dizer em porcentagem, ok? Então eles trouxeram 10% de verdade e 90% de mentira, como nós vamos ver no transcorrer aqui do Humash no nosso shiur, ok? Então, Rashi diz isso daí. Toda mentira, ela começa com um pouco de verdade. 10% de verdade, depois vem 90% de mentira em cima disso daí,
entendeu? Então, é importante nós estarmos apercebidos realmente dos argumentos das pessoas que estão aí fora, principalmente nos dias atuais, em que nós temos diante de nós aí, né, o tal de politicamente correto, meu corpo, minhas regras, né? O que importa é o corpo, né? E o assassinato de inocentes não tem nada a ver. Quer dizer, em cima de uma aparente verdade, né? Então se comete uma atrocidade, o assassinato, né? Então é o que nós estamos vivenciando, onde hoje o certo é errado e o errado é certo. Enxertam, né, um pouco de verdade nos argumentos e dão 90% de mentira em cima para dizer que o que estão defendendo é a verdade, né? E na realidade é loucura, né? Simplesmente isso daí. O Maharsha, ele diz da seguinte forma sobre o mesmo versículo 27, né? Este é o seu fruto. Ao exibir uma simples amostra de uvas, romãs e figos, os espiões estavam indicando que a produção principal de trigo, cevada e azeite que sustentam a pessoa, o ser humano, faltava à terra. E essa foi a mentira dele, segundo Maharsha, né, que traz os seus argumentos em Hidushei Agadote Sotá 35a, ok? Então vejam bem, os frutos que eles trouxeram, uvas, romãs e figos, é uma verdade. 10%. 90% a mentira, onde que eles vieram. Eles, com essa demonstração dos frutos, eles estavam dizendo, ó, o trigo, a cevada e o azeite, que é a base do sustento de todo ser humano, lá na terra não tem. Então, nas entrelinhas, eles já começaram a difamar a terra. Então, nas entrelinhas, eles já começaram a dizer, ó, os frutos essenciais para o sustento humano, ali não se produz. Se produz isso daqui. Este é seu fruto. Eles falaram desta forma, no sentido singular, dizendo que, ó, esta terra produz apenas uvas, romãs e figos, ponto. Não produz mais nada. Entendeu? Enxertou um pouco de verdade, 10%, 90% de mentira, certo? Então, é isso que está. Ainda dentro desse aspecto, né, Rashi ainda discute o assunto, trazendo para nós, os espiões relataram uma mistura de afirmações verdadeiras e falsas, porque qualquer mentira que não começa sendo dita com um pouquinho de verdade, não pode ser sustentada no final. Então, Rashi, né, ele comenta sobre isso daí. O Maharsha, ele explica, a mentira deles foi difamar a terra, ao dizer que este é o seu fruto, que a terra produz somente iguarias, tais como uvas, romãs e figos, mas carece da produção vital e nutritiva da subsistência do ser humano, que são o trigo, a cevada e o azeite. Então eles trouxeram a mentira, né, misturando ela com um pouquinho de verdade. No nível literal, segundo Maharsha, parece que a verdade era a declaração positiva, né? Lá jorra mel e leite, certo? Esta é a declaração positiva ou verdadeira. E a mentira era o relato negativo do versículo 28, né? E o versículo 28 diz, com os comentários de Rashi, no entanto, o povo que vive na terra é extraordinariamente forte. As cidades são imensas e bem fortificadas, e nós até mesmo vimos os filhos de gigantes, de um gigante ali, né? Então, o nível literal, essa verdade, ela era a declaração positiva,
né? E este é o seu fruto. Enquanto que a mentira é exatamente o relato do versículo 28, né? Que vem falando que a terra, o povo, né, que vive na terra é forte ou extraordinariamente forte. As suas cidades são imensas, quer dizer, são grandes cidades e bem fortificadas. E nós até mesmo vimos ali os filhos de um gigante, né? Então, onde que eles estão trazendo um relato negativo. Isso explica porque Yehoshua e Caleb sentiram que não poderiam fazer parte da apresentação dos frutos ao povo judeu. Pois, embora isso fosse parte da verdade que os espiões relataram, ela era, no entanto, uma verdade superficial, apresentada somente para validar a mentira que eles colocariam logo em seguida, os 90%. Então Rashi escreve: Yehoshua e Caleb não trouxeram nada, pois toda a intenção dos outros era de falar mal da terra, né? Então, em uma análise final, nós vemos que ajudar os espiões a trazerem os frutos teria sido ajudá-los em seu pecado. E por essa razão, Yehoshua e Caleb foram isentos desta ordem pessoal de Moshe, né? Baseado em Likutei Sichot, volume 38, página 48, ok? Então vejam bem que Yehoshua e Caleb ficaram isentos desse pecado, dos 10 espiões. Por isso, mais para frente, veremos, né? Os 10 espiões morrem imediatamente de uma praga, e enquanto que Josué e Caleb são salvos dessa punição, né? Depois de todos esses argumentos, né, que os 10 espiões trouxeram, então, a partir do versículo 30 do capítulo 13 até o versículo 33, então nós temos aí, Caleb silenciou o povo e então disse: nós iremos definitivamente para cima, nós tomaremos posse da terra, pois nós certamente somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que subiram com ele disseram: nós não podemos ir contra os povos, pois eles são mais fortes do que nós. Eles fizeram um relatório sobre a terra que eles exploraram, contando aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a explorar é uma terra que consome os seus habitantes. Todas as pessoas que nós vimos lá são homens enormes. Nós vimos Nefilim, gigantes ali, gigantes enormes, que bloqueavam o sol e eram descendentes dos Nefilim, gigantes, que eram os gigantes Shamhazai e Azael. Nós parecíamos gafanhotos aos olhos deles, nós parecíamos gafanhotos aos nossos olhos, e assim éramos aos seus olhos, né? Eles se sentiram como um gafanhoto, e também eles concluíram que os gigantes olhavam para ele como se eles fossem gafanhotos. Então, por aí vocês veem realmente o tamanho do gigante diante desse relato aí. Então, a partir desse momento, nós temos aqui os argumentos de Caleb, que são depois logo rebatidos pelos 10 espiões, né? Então, aqui nós vamos encontrar a defesa de Caleb, que ele diz assim. Então, Rashi, né, os comentários de Rashi, basicamente, e relatos do Talmud e de alguns outros comentaristas, né? Então, Rashi, ele fala que Caleb, ele menciona 3 milagres para que o povo judeu possa se recordar e fortalecer o bitachon, né? A confiança em Deus, a emuná, a fé em Deus, né? Então ele cita na sua defesa a abertura do Mar Vermelho, o maná no deserto e as codornizes, né? Que ali são os milagres, alguns dos milagres que aconteceram, né? Que foram mais impactantes, né? Segundo, então, os versículos 28 e 29 que nós vimos aí,
Os espiões começaram a criticar a possibilidade de uma conquista militar. Três provas foram oferecidas pelos 10 espiões. Primeiro, o poderio militar do inimigo. Então eles disseram que realmente aquele povo, aquele exército que estava dentro da terra de Israel, é um povo que vive na terra e são fortes. E a conotação que eles deram é que eles eram extraordinariamente fortes, né? Eles não falaram extraordinariamente fortes, mas eles deram uma entonação tão forte, tão empolgante, né, sobre a questão que era realmente um povo forte, para que o povo chegasse à conclusão que eles eram extraordinariamente fortes. Então, por exemplo, eles induziram o povo a chegar a uma conclusão que eles queriam. Eles não usaram a palavra em si, extraordinariamente, mas disseram, é um povo forte. Então, a hora que o povo viu aquilo lá, os 10 espias falando, um povo forte, então o povo judeu falou, então eles são extraordinariamente fortes. Por que extraordinariamente forte? Porque o povo judeu era muito forte. Então, os 10 espias queriam dar uma entonação para o povo, dizendo, eles são mais fortes do que nós. Se nós somos fortes, eles são, então, extraordinariamente fortes. Entendeu? A indução. Então, por isso, nós precisamos tomar muito cuidado com as conversas que ouvimos, com as opiniões que nós ouvimos, porque nas entrelinhas, as pessoas procuram enxertar realmente, né, o que chama aí os famosos jabutis, né, para induzir as pessoas a ter uma conclusão errônea, uma conclusão exagerada. Então é por isso que é importante a sabedoria da Torá, a sabedoria divina em cada um de nós, para não cairmos nas ciladas, né, daqueles que querem nos induzir ao erro, né? Os dias atuais, e nos induzir o quê? A defender a mentira como verdade, a verdade como mentira, que é exatamente o que está acontecendo por aí, né? Querer induzir que é legal assassinar bebês em defesa, supostamente, né, da lisura daquele corpo que está gerando uma vida. Entendeu? Então, precisamos tomar cuidado sobre as conclusões. É isso que nós precisamos tomar cuidado. Então, as cidades são imensas e bem fortificadas, e nós vimos até mesmo gigantes ali, como está no versículo 28. O segundo argumento que os 10 espias trouxeram foi o poderio militar das nações vizinhas, que os impediria até mesmo de chegar até a terra prometida, literalmente falando, que são os hititas, os iebusitas e os emoritas, que vivem nas montanhas, e os canaanitas, que vivem tanto na costa quanto ao longo do Jordão, como está registrado no versículo 29, que também faz parte do terceiro argumento, né, dos 10 espias, a presença de Amaleque, que já havia guerreado anteriormente com o povo judeu, o que incorreu em pesadas perdas, né, como está aí no versículo 29 também. Amaleque vive ao sul da terra, os hititas, os iebusitas e emoritas vivem nas montanhas, e os canaanitas vivem tanto na costa quanto ao longo do Jordão. Então esses eram os argumentos propriamente dito, né, dos 10 espias, trazendo esses 3 argumentos para desestabilizar o povo, trazer medo, pavor, e assim, consequentemente, os 10 espias poderem, né, dominar o povo pelo medo, pelo pavor, contra Moshe, Aharon, contra Caleb e Yehoshua, e automaticamente contra Deus, certo? Porque a partir do momento que eles começam a difamar a terra, eles estão dizendo, Deus
não é justo por nos dar uma terra que mana leite e mel, mas que tem muitos problemas ali dentro, né? E então eles também tentam levar o povo realmente a duvidar da eficácia de Deus. Mas ainda tem mais uma coisa dentro desse relato deles, né? Quando ele fala sobre o poderio militar, né? Nos 3 argumentos, eles estão dizendo que nem Deus pode vencê-los, porque aqueles gigantes, né? Como vamos ver em mais detalhes, porque aqueles gigantes eram sobreviventes do dilúvio. Se aqueles gigantes foram sobreviventes do dilúvio, quer dizer que eles venceram a Deus, e Deus não pode com eles. Então, são as mensagens que vão sendo colocadas, certo? De forma subliminar, nas entrelinhas, para induzir o povo, né, realmente ao erro e a tirar conclusões negativas e destrutivas. Então, esse é o objetivo, realmente, das pessoas que perdem o senso da consciência divina, do temor a Deus e do amor a Deus. Então, é onde que nós precisamos tomar cuidado nos dias atuais, né? Porque nem tudo que brilha é ouro. Entendeu? Então, nem tudo que reluz é a luz verdadeira. Então, precisa se tomar cuidado com isso. E aí, depois disso daí, nós temos a partir do versículo 30, né? Do capítulo 13, onde Caleb, ele vem, então, realmente com os seus argumentos em defesa de tudo isto, né? Então, Caleb, ele fala, né, nos comentários de Irache, sobre Moshe devem ter sido uma resposta direta aos 3 argumentos mencionados já, que era exatamente o quê? Os milagres da abertura do Mar Vermelho, o maná no deserto e a questão das codornizes, ok? Então, o primeiro argumento de Caleb foi, em resposta aos espiões, de que o inimigo dentro da terra era muito forte para ser derrotado, então Caleb disse, ele não abriu o mar para nós? Caleb estava assim dizendo, lembrem-se, quando nos defrontamos com o exército egípcio, que era muito mais forte do que nós, e não tínhamos meios de derrotá-lo. No entanto, Moshe fez um milagre para nós, o mar se abriu e Deus destruiu o inimigo diante de nós. O segundo argumento foi, em resposta ao argumento dos espiões de que havia nações fortes e que poderiam atacar o povo judeu, antes mesmo de eles alcançarem o interior da terra prometida. Então Caleb disse, ele trouxe maná para nós. Ou seja, Caleb estava dizendo, assim como ele trouxe maná para nós, né, realmente, através de Moshe, ele assegurou assistência miraculosa ao nosso povo, quando eles estavam no deserto e antes de entrar na terra prometida. Ou seja, da mesma forma que ele nos trouxe o maná, ele vai nos trazer o sustento no sentido de vencer os inimigos. Ele vai nos dar a força devida, a sabedoria devida, a destreza devida, para nós vencermos os exércitos inimigos. Deus fez assim, né? Quanto ao terceiro argumento, de que Amaleque, um arqui-inimigo do povo judeu, estava no caminho, antes de chegar ao interior propriamente dito da terra prometida. Então o povo judeu sofrera pesadas perdas logo após a passagem do Mar de Juncos, né? E Amaleque atacou o povo judeu. Deus está entre nós ou não? Como está escrito lá em Shemote 17:7. Este era um argumento particularmente forte nessa situação, pois parecia que o povo judeu também demonstrara uma falta de fé, lá em Êxodo 17:7, né? Quando Deus lhe havia prometido uma vitória miraculosa. Assim, os espiões estavam efetivamente dizendo, lembre-se como vocês sofreram na luta contra Amaleque, porque vocês não tiveram fé. Vocês também não têm fé agora. Amaleque está pronto para atacá-los. E vocês
se vocês tentarem conquistar a terra. Quanto a isso, Caleb então respondeu o argumento dos 10 espiões. Ele fez as codornizes voarem para nós. Isso refutava o argumento dos espiões, pois quando o povo judeu reclamou a Moshe que eles queriam carne, eles estavam buscando um pretexto para se afastar de Deus. Assim, Moshe realizou um milagre para ajudá-los. E isso prova que, sob a liderança de Moshe, a ajuda miraculosa de Deus estava disponível, mesmo quando o povo judeu duvidava do Eterno, né? Então, esses estavam sendo os argumentos de Caleb em defesa, realmente, da terra, da promessa e da posse da terra prometida. O argumento final de Caleb, né, que ele traz aqui, segundo os comentários de Irash, com uma pergunta. O que Caleb quis acrescentar ao dizer: nós iremos definitivamente para cima? Caleb estava preocupado porque ele detectou desonestidade nas palavras dos espiões. Assim, ele não tinha certeza de que tipo de argumento eles elaborariam a seguir a sua fala. Portanto, explica Arash, né? Caleb concluiu com um argumento que refutaria qualquer coisa que os espiões pudessem dizer. Nós iremos definitivamente para cima, mesmo para os céus. Se Moshe nos disser, construam uma escada e subam para lá, nós iremos e teremos sucesso em qualquer coisa que ele disser. Com essas palavras, Caleb estava dizendo: qualquer que seja o argumento racional que os espiões ofereçam agora, vocês devem saber que os poderes de Moshe não são limitados pela realidade racional. Ou seja, aquilo que Moshe disser é aquilo que nós iremos fazer. Por quê? Porque o único ser humano que, entre aspas, falava face a face com Deus era Moshe. E Caleb reconheceu isso e estava tentando trazer o povo exatamente para esta realidade espiritual, para essa realidade dos fatos, para que o povo não perdesse a sua conexão com Moshe e automaticamente não perdesse a sua conexão com Deus. E não se deixar levar pelos argumentos negativos e destrutivos dos 10 espiões. Então, Caleb, ele encerra: nós iremos definitivamente para cima? Ou seja, nessa pergunta está implícito, e o povo judeu conectou exatamente as mensagens que estão implícitas nessa pergunta de Caleb. Nós iremos para cima conquistar a terra prometida? Sim. Nós iremos para cima, a terra que mana leite e mel, é ali que realmente Deus ele vai estabelecer a sua morada, o Beit Hamikdash, o grande templo. Nós iremos para cima definitivamente? Sim, porque é através disso daí que nós vamos convergir o mundo para ser a moradia de Hashem. Nós iremos definitivamente para cima, a redenção final com o justo Mashiach. Nós iremos definitivamente para cima, Olam Rabá, o mundo vindouro. Então, nessa simples pergunta de Caleb, ele trouxe todos esses argumentos que já estava incutido no próprio povo judeu, tanto na sua mente e intelecto, como nos seus corações. Então, Caleb estava procurando fazer com que o povo realmente não se rendesse aos argumentos negativos e destrutivos dos 10 espiões, mas que voltasse realmente a lembrar tudo o que aconteceu no Egito, na saída do Egito, através do deserto, a passagem do mar de juncos,
através do maná, através das codornizes e outros tantos milagres que Deus fez no deserto, e agora eles estavam ali diante da terra prometida para tomar posse. Então, exatamente essas questões que Caleb procurou trazer. Ele não sabia o que os 10 espias falariam na sequência, mas ele procurou captar a atenção, o intelecto, para despertar a mentalidade divina em cada judeu, para não perder a sua conexão com Moshe e com o Eterno. Então foi nesse sentido. Mas aí, os versículos 31 e 33 do capítulo 13, nós temos o contra-argumento dos espiões, ou seja, eles vieram por contra-ataque, porque os argumentos de Caleb eram muito fortes. E quando nós lemos aqui, o versículo 30, Caleb silenciou o povo para que eles pudessem escutar o que ele diria. Então eles perceberam que o povo estava se conectando com aquilo que Caleb estava trazendo. Mas eles imediatamente vieram no contra-ataque, Então eles disseram, nós não podemos ir contra o povo, pois eles são mais fortes do que nós, o versículo 31, Rashi diz, uma vez que não parecia haver nenhuma resposta significativa aos argumentos de Caleb, então realmente os 10 espias vieram com contra-ataque dizendo, nós não podemos ir contra o povo, pois eles são mais fortes do que nós. Então, ao mesmo tempo que o povo foi elevado pelos argumentos de Caleb, então os 10 espias vêm com uma marreta de cima para baixo para derrubar o povo na sua confiança no Eterno, a sua confiança no líder Moshe. Então eles vêm com uma marreta de cima para baixo, falando, nós não podemos ir contra o povo, pois eles são mais fortes do que nós. E é nesse sentido que a resposta como eles não tinham mais argumentos, então esse contra-ataque iniciou dessa forma, realmente, para tentar dissuadir o povo de uma forma absoluta, Então, a Sirache, ele explica que os espiões não queriam dizer que eles são mais fortes do que nós, mas sim, eles são mais fortes do que Deus. Depois dos argumentos de Caleb, então eles perceberam que a autoconfiança de que eles poderiam vencer os exércitos inimigos voltou no povo. O povo ficou forte. Então agora eles precisavam contra-atacar de tal forma para que realmente essa nova reação do povo viesse cair definitivamente por terra. E o que poderia ser? Eles tinham a sua confiança renovada no Eterno. Eles tinham a sua confiança renovada em Deus. Então, o contra-argumento dos 10 espiões era exatamente esse. O que eles estavam querendo dizer? Que eles são mais fortes do que nós? Não. Nós não podemos ir contra o povo, pois eles são mais fortes do que nós. Ou seja, eles estavam dizendo ao povo que eles são mais fortes do que Deus. Porque se os gigantes não morreram no dilúvio, é porque os gigantes podem ter vitória contra Deus. E se eles podem ter vitórias contra Deus, então os gigantes que habitam ali, junto com aqueles exércitos, poderão nos vencer facilmente. Ou seja, eles estavam dizendo ao povo, nem Deus pode de fato nos garantir a vitória. E aí isso daí foi uma marreta na cabeça do povo de cima para baixo, e o povo foi lá embaixo. Puf! Se esborracharam lá no chão. Então, dessa forma, os 10 espias estavam dizendo, e de forma bem nítida, que realmente eles eram mais fortes do que o poder de Deus.
Esta era a única maneira que eles tinham de contra-atacar o argumento de Caleb, de que Deus realizaria milagres para o povo judeu, tal como ele realizara no passado, né? Então, a única maneira de tirar eles dessa conexão que Caleb trouxe, a abertura do mar, o maná, as codornizes, né? Tirá-los realmente desse patamar que eles foram novamente elevados na sua confiança na promessa divina. Então eles tiveram apenas esse argumento, nem Deus pode com eles, os gigantes, certo? Então, eles são mais fortes do que os céus? Para nós fica fácil de responder agora. Sim, o Eterno é muito mais forte do que eles. E não eles mais forte do que Deus. Mas o povo estava ali realmente diante de uma encruzilhada, né, de altos e baixos, momentos decisivos, momentos de tomar decisões, e as decisões sendo tomadas, elas não poderiam voltar, teria que ser dali para frente, né? A partir do momento que entrasse na terra, então estava garantido o quê? A guerra, o embate contra os exércitos inimigos. Essa era uma realidade. A promessa divina dizia, é a terra que eu vos dou. Isso significa que Hashem, de qualquer forma, estava dizendo, de qualquer forma, a posse da terra é vossa. E ninguém vai tirar isso de vocês. Então, a partir do momento que o povo voltou a esse patamar, os 10 espias falaram, não, nem Deus pode com eles. Era o que eles estavam dizendo dentro desse argumento, né? Quando disseram, nós não podemos ir contra os povos, pois eles são mais fortes do que nós. Eles estavam dizendo que eles são mais fortes do que o nosso Deus. Era isso que eles estavam dizendo. Então, os espiões precisavam substanciar as suas afirmações, né? Onde eles disseram no versículo 33, nós vimos Nefilim, gigantes ali. Então, estes não eram os gigantes aos quais os espiões haviam se referido previamente no versículo 28. No versículo 28, nós temos aí a expressão, né, que eles usaram, né? 28. As cidades são bem fortificadas e nós vimos os filhos de um gigante ali, certo? O gigante, no termo comum para a gente entendermos, gigantes normais, né? Gigantes, mas gigantes normais. Mas aqui eles estavam se referindo, né, um tipo único de gigante, como explica Arashi, gigantes descendentes de Shamhazai e Azael, que caíram do céu. Então eles estavam dizendo que eram anjos que vieram do céu, que está lá em Bereshit, certo? Que vieram com o intuito de realmente retificar a terra, mas caíram realmente em pecado, e o seu relacionamento com as mulheres acabaram trazendo gigantes, né? Os Nefilim. Então, assim, se vocês estão imaginando, os espiões intimaram, como os habitantes são uma força até mesmo contra os céus, vocês devem saber que esses gigantes, eles próprios, caíram dos céus, portanto, eles se equiparam aos anjos de Deus. Ou seja, não tem como subsistir, vencer um anjo de Deus. Assim são esses gigantes. Então, quando eles mudam o termo de gigantes no sentido normal para Nefilim, eles estão dizendo, esses gigantes, nem Deus pode com eles. Essa que é a questão. Então, por isso, nós não podemos ir contra os povos, pois eles são mais fortes do que nós, eles são mais fortes do que o nosso Deus, ok? Ainda assim, a noção de que esses gigantes tivessem algum poder contra Deus era algo difícil de acreditar, por isso os espiões acrescentaram que eles eram gigantes que caíram dos céus na terra, ou seja, que eram a geração de Enosh, o que ocorreu antes do dilúvio da época de Noé.
Desse modo, os espiões estavam dizendo: vocês não acreditam que o céu é impotente diante dos habitantes desta terra? Vocês devem saber que quando o céu puniu toda a humanidade com a aniquilação durante o dilúvio, esses gigantes sobreviveram e agora eles habitam a terra de Canaã. Ou seja, se eles subsistiram ao juízo divino do dilúvio, então agora eles estão habitando a terra de Canaã. Então nós não temos como vencê-los e nem Deus pode vencê-los, porque eles escaparam do juízo, da punição divina no dilúvio. Então esses argumentos realmente dos espiões trouxeram realmente um impacto muito forte sobre o povo, e o povo realmente, né, diante dos argumentos de Caleb, eles simplesmente sucumbiram ao relato dos 10 espiões, né? E dessa forma, então, eles se rebelaram contra Moshe, Aarão, Yehoshua, Caleb e contra o próprio Deus, certo? Então, qual o ponto que nós queremos frisar aqui no nosso shiur? O mundo de então, vamos assim dizer, o povo judeu estava às portas da terra prometida, ou seja, estava à porta da redenção. O primeiro redentor, Moshe, ele com os seus liderados, que estavam realmente num só pensamento com ele, estavam em união e em unidade com ele, e automaticamente com Hashem, tentaram refutar todos os argumentos dos 10 espiões. E isso fez com que o povo realmente se rebelasse. E é por isso que realmente veio a questão, né, do vagar pelo deserto aí durante os seus 40 anos, né? Uma rebelião em cima de outra rebelião, ok? Isso mostra para nós o quê? O último redentor, Mashiach, o justo Mashiach, é aquele que conduz, mesmo não sendo revelado no momento, mas é o que conduz esse povo, esta geração. A qualquer momento mesmo, Mashiach, ele há de se revelar. Esse é o Mashiach. Né? O Talmud fala, inclusive, sobre a questão de o profeta Eliyahu, aquele que há de se revelar para dizer, este é Mashiach. Há uma outra linha que diz que realmente as condições sobrenatural de Mashiach em todos os níveis, é o que vai despertar realmente nas pessoas, principalmente no povo judeu, a questão, este é Mashiach, né? Então, um dos primeiros atos que vai acontecer ali para o reconhecimento de Mashiach é o retorno do povo judeu em massa, 100%, na sua totalidade, o retorno à terra prometida. Logo em seguida teremos aí exatamente a questão das guerras de Deus que Mashiach há de lutar, que são exatamente as nações que se rebelarão contra o povo judeu, literalmente, e com seus exércitos procurarão realmente sitiar Israel e fazer com que haja eliminação de todo o povo judeu. E Mashiach vai ganhar esta guerra contra todos os exércitos das nações que estiverem marchando contra o povo de Israel. Em seguida, a construção do terceiro templo. E a partir desse momento, 100% sendo estabelecida nos 4 cantos da terra, Shalom, o reino de paz de Mashiach. E o mal definitivamente sendo eliminado. Então, este é o plano divino, este é o propósito divino, né? Entre aspas, né? Tomar posse da terra prometida. Então, tanto judeus como não judeus, tanto Bnei Israel como Bnei Noach, estão diante do impasse nos dias atuais.
eu acredito entre aspas, nos Moshe dos dias atuais, que estão seguindo realmente a Torá, seguindo a profecia, trazendo os ensinamentos como tem que ser, ou estou à semelhança dos 10 espias, trazendo meias verdades e meias mentiras para induzir o povo a um erro, para se rebelar contra Deus? Como povo, qual a posição que eu estou tomando? Eu vou realmente, como diz Caleb na sua defesa, dos argumentos, contra os argumentos dos 10 espiões, né? Então, Caleb, ele então diz, né? Silenciou o povo para que escutasse o que ele diria sobre Moshe, e ele disse: nós iremos definitivamente para cima, nós tomaremos posse da terra, pois nós certamente somos capazes de conquistá-la. Nós vamos seguir o dito de Caleb ou o dito dos 10 espiões? A nossa terra prometida entre as nações é realmente estabelecer a moradia de Hashem. Procurar realmente seguirmos os 5 passos que nós temos: a Teshuvá, a Tefilá, estudo da Torá e os seus mandamentos, a estudo das 7 leis de Noa, suas ramificações, a de Sedaká. É vencendo a escuridão, as trevas e trazendo mais luz divina, mais presença divina. É transformando realmente a mentira, trazendo realmente os argumentos mentirosos à luz da verdade, para que os argumentos mentirosos caem por terra, como Caleb o fez. Mas nós não podemos estar na mesma posição do povo, dando ouvidos a tantos quantos por aí afora estão trazendo meias verdades e meias mentiras para nos enganar, ludibriar e fazer com que nós estejamos em desconexão com as nossas lideranças, Benei Noach, com o nosso líder, né, que é o caso específico nosso, o nosso Rav Yaakov Geranstadet, que é a liderança Benei Noach Brasil, e automaticamente perdendo a nossa conexão com a verdade da Torá. E assim nós vamos o quê? Caindo cada vez mais nos laços dos 10 espiões da atualidade, que levam realmente as pessoas a dizerem: nós não vamos consertar o mundo, nós não vamos corrigir o mundo. Quem sou eu para corrigir o mundo? Quem sou eu para mudar o mundo? Uma andorinha sozinha não faz verão. Mas nós não podemos esquecer que o verão começa com uma andorinha. Entendeu? Então, por isso, para nós, Benei Noach, é importantíssimo nós estarmos alinhados, unidos, em unidade, com o nosso primeiro Redentor, Moshe Rabbeinu, com a nossa liderança atual, o nosso Rav Yaakov Geranstadet, e com o líder da nossa geração, o nosso Rebbe Menachem Mendel. Os seus ensinamentos, o aprendizado que nós podemos adquirir através dos seus estudos, etc. e tal. Por quê? Porque isso nos conduz a vencermos a mentira disfarçada de verdade. Isso nos conduz a vencermos os povos, os gigantes que aí estão, onde muitas vezes você pode dizer: mas espera aí, a maioria faz assim, a maioria tem lá os seus grandes líderes, patati e patatá, e daí? Os gigantes, os nefilim, não estão à luz da verdade. Então, como que nós vamos reagir? Esta é a resposta que nós precisamos dar ao Eterno no nosso dia a dia. Porque no dia a dia nós precisamos de uma vigilância completa.
Porque uma coisa é certa, o mal que tem data de validade sabe que o seu tempo está muito curto e que daqui a pouco não se achará mais em lugar nenhum. Então ele está em nível de desespero. Ele está no nível vermelho, desespero. E ele vai procurar de todas as formas ludibriar os povos para caírem nos seus encantos, nos seus argumentos com meias verdades e meias mentiras, para tirar você e eu da luz divina, da presença divina. Então a nossa resposta, ela tem que ser exatamente como diz Caleb. Nós iremos definitivamente para cima. Nós tomaremos posse da terra, pois nós certamente somos capazes de conquistá-la. Senão Deus não nos teria chamado para sermos seus sócios nesse projeto, transformar o mundo para ser a sua moradia. A única coisa que Hashem espera de cada um de nós, diariamente, é a nossa resposta positiva. Sim, nós iremos definitivamente para cima. Para a redenção final com Justo Mashiach e para o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E o mal, com a sua data de validade, não existirá mais. Então que nós possamos dar a nossa resposta diária a Hashem, a qual ele, de fato, quer que nós demos no nosso dia a dia. Porque o nosso momento agora é todo. Ou melhor, o nosso tempo agora é todo o nosso momento para irmos definitivamente para cima. Baruch Hashem. Amém? Amanhã, sexta-feira, sexto dia da semana. Amanhã, então, nós temos o acendimento das luzes especiais do Shabbat. E que será realmente às 17h09. Aliás, 17h11, né, a contar aqui do horário de São Paulo, né? Há alguns diferenciais aí de estados, né, de alguns minutos aí, né? Lá no rabad.org, né, colocando lá em português, você pode acessar ali, dependendo do local que você está dentro dos estados aí, ou mesmo fora do Brasil, né, o horário local, ok? Então, amanhã às 17h11, o horário do acendimento das luzes especiais de Shabbat. E a partir das 20 horas, né, na Sinagoga Bnei Noah Regional Bauru, da cidade Sem Limites para o Brasil e as Nações, nós estaremos aí transmitindo, juntamente com o emissário Emerson Felipe da Silva, né, a celebração do Shabbat. E amanhã é dia do nosso emissário Emerson trazer aí uma mensagem poderosa, maravilhosa, né, sobre a Parashá da semana, né? Então vamos estar juntos aí celebrando o Shabbat com as preces, salmos, louvores e também o momento da Bimá, né, o momento da mesa da Torá, onde o nosso emissário Emerson Felipe vai trazer aí a mensagem de Shabbat, baseado na nossa Parashá da semana, Shelach Lecha, ok? Então, com a graça de Hashem, temos um encontro marcado amanhã, a partir das 20 horas. E no sábado, com a graça do Eterno, com a sua permissão, nós estaremos falando um pouco mais sobre Yehoshua, Josué. Shalom, shalom, até amanhã.